Homilia tranquila. Mas eu quero, nesta homilia, refletir com vocês sobre três pontos. Uma homilia aqui no espírito dos padres jesuítas, né, do Papa Francisco, por exemplo, em três pontos. Eu dei até um títulozinho: a Igreja, Fátima e nós, já que o tema é este, não é? Fátima é aqui. Então, a homilia é muito simples, que eu vou fazer, repito, coisas que vocês já ouviram nesses dias do trezenário, mas é sempre bom escutar de novo. Então, já que o tema Fátima é aqui, então vamos refletir sobre esses três pontos: a Igreja, Fátima e nós. E eu quero começar fazendo aqui uma distinção, porque o tempo da festa é para que a gente conheça um pouco mais sobre a nossa fé e, consequentemente, cresça também espiritualmente. Então, conhecer mais, crescer, amar mais a nossa fé e querer vivê-la mais, porque a nossa fé católica é magnífica, é belíssima. Na história do mundo não há uma realidade que se compare à fé católica. A fé católica fez o mundo, isso é fato, não é? A fé católica fez o mundo. Tudo de bom que o Ocidente tem veio de onde, Padre Sérgio? Da Igreja. Tudo de bom que o Ocidente tem veio da Igreja. Tudo de bom que o Ocidente tem veio da Igreja. Então eu quero fazer aqui uma distinção um pouco, talvez até um pouco mais acadêmica, mas que ajuda na nossa reflexão e ajuda também a alimentar a nossa fé. Então, eu até trouxe aqui o Catecismo da Igreja, mas não vou nem ler. Eu depois posso até indicar os números a vocês, não é? Aqui a partir do número 60 do Catecismo da Igreja, que fala sobre a distinção entre uma revelação pública da Igreja e uma revelação privada. Em síntese, uma revelação pública, todos nós somos obrigados a crer. Uma revelação privada, nós não somos obrigados a crer. Por exemplo, tem bons católicos, eu não concordo, mas tem bons católicos que não acreditam nas aparições de Fátima. Padre Sérgio, esses católicos não estão errados? Do ponto de vista doutrinário, não. Por quê? Porque nenhuma revelação privada, ela é verdade de fé. Depois vocês procurem ter um documento oficial da Igreja, oficial, da Congregação para a Doutrina da Fé, inclusive escrito na época pelo prefeito, hoje o Papa Emérito Bento XVI, o cardeal Ratzinger, que escreveu esse texto oficial falando sobre a mensagem de Fátima. E o cardeal, que acredita na aparição, prefeito da congregação, deixou bem claro lá o que é que a Igreja pensa de todas as aparições, mas naquele momento ali foi uma reflexão especificamente sobre a aparição de Fátima. Também tem um documento, esse aqui eu quero ler um trechinho, também da Congregação para a Doutrina da Fé. Esse documento, ele se chama Normas para proceder no discernimento de aparições e revelações. É um documento oficial da Igreja, da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, vejam aqui o que é que diz esse documento, repito, que é um documento oficial da Igreja. Vou ler aqui só um trechinho para esse primeiro ponto da reflexão. A Igreja exprime a consciência de se encontrar com Jesus Cristo diante da palavra definitiva de Deus. O que significa isso, Padre Sérgio? Depois de Cristo, não há mais nenhuma revelação. A revelação terminou, é isso que diz a Igreja, num documento chamado Dei Verbo, que também é um documento dogmático, que a revelação pública, a revelação definitiva, terminou com a morte do último apóstolo, João. Então, depois de Cristo, não tem mais nenhuma revelação. Aí vocês vão entender depois o que significa a revelação, as aparições de Fátima, as revelações que Nossa Senhora ali trouxe para os pastorinhos e também para o mundo. Ele é o primeiro e o último. Ele concedeu à criação e à história o seu sentido definitivo. Por isso, somos chamados a viver o tempo, a habitar a criação de Deus no interior
deste ritmo escatológico da palavra. Portanto, a economia cristã, a economia da salvação, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós aguardamos hoje, de revelação pública, é o dia que nosso Senhor virá definitivamente para estabelecer o seu reino. Quando será, Padre Sérgio? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Não é? Mas o fato é, repito, ninguém é obrigado a acreditar em nenhuma revelação privada. Vou dar aqui um exemplo simples, que é muito comum, né? E eu sou filho da renovação carismática. Uma pessoa rezou na sua cabeça: eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Você é obrigado a acreditar, Padre Paulo? É obrigado? Você é obrigado a acreditar, Diácono? Não. Você pode até acolher para a sua vida espiritual, se aquilo alimentar a sua vida espiritual. Se alimentar. Mas você não é obrigado a crer. Porque aquilo ali é algo privado. Porque tudo que a gente precisa crer está contido na palavra de Deus e está contido na tradição da igreja. Tudo que precisamos crer. Tudo está contido na palavra de Deus e na tradição de 12 membros da igreja, que são as verdades de fé. Então, continuando aqui. Com efeito, como recordaram os padres durante o sínodo, a especificidade do cristianismo manifesta-se no evento Jesus Cristo, ápice da revelação, cumprimento das promessas de Deus e mediador do encontro entre o homem e Deus. Ele que nos revelou Deus é a palavra singular e definitiva entregue à humanidade. São João da Cruz, aqui é uma citação inclusive que está no catecismo da igreja. São João da Cruz expressou esta verdade de modo admirável. A partir do momento em que nos ofereceu o seu filho, aqui é São João da Cruz, é o maior místico da igreja, do século XVI. O maior místico da igreja. Foi um dos homens que, naquele século difícil da igreja, foi o século da Reforma Protestante, combateu a Reforma Protestante. Ele e outros santos, que são da mesma época, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola, São Pio V, todos viveram nesse período aí da Reforma Protestante, e ele foi um dos santos que combateram a reforma, a rebeldia protestante, e é considerado o maior místico da igreja. Basta dizer a vocês que era o autor principal e preferido de São João Paulo II. São João da Cruz expressou essa verdade de modo admirável, a partir do momento em que nos ofereceu o seu Filho, que é a sua palavra singular e definitiva. Disse-nos tudo de uma única vez nesta palavra única, e nada mais tem a dizer. Com efeito, aquilo que um dia dizia parcialmente aos profetas, disse-o inteiramente no Filho, doando-nos este tudo que é o seu Filho. Por isso, quem ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não apenas cometeria uma insensatez, mas ofenderia a Deus, porque não fixa o seu olhar unicamente em Cristo e continua a procurar realidades diversas e novidades. Então, veja, um católico, e hoje isso é muito sério, por quê? Porque existe uma interpretação totalmente equivocada das mensagens de Nossa Senhora nas diversas aparições. Existe uma relação equivocada. Naquelas aparições, naquelas revelações, não há nada que já não esteja no Evangelho. Porque se estivesse contrária, não mereceria a nossa atenção. Agora repare. Tendo presente quanto dissemos acima, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, dizia: o sínodo recomendou que ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus, que é a revelação pública, das revelações particulares, cujo papel, olha aqui, é uma citação do Catecismo, número 67, cujo papel não é completar a revelação de Cristo. Por quê? Porque tudo foi dito em Cristo.
coloquemos isso na nossa cabecinha. Em Fátima não tem nenhuma mensagem nova. Aí continua aqui. Cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Aqui começa a positividade das revelações particulares, privadas, como chama a igreja. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso do da única revelação pública. Esta, a pública, exige a nossa fé. De fato, nela, por meio de palavras humanas e da mediação da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Para o próprio Cristo e para a igreja. Então, Padre Sérgio, como é que eu posso reconhecer que aquela aparição ali merece a minha fé humana? Merece a minha fé humana. Se aquela aparição ali me orienta para Cristo e para onde? E para a igreja. Por exemplo, eu já fui algumas vezes em Anguera. A igreja não reconheceu Anguera. Padre Sérgio, o senhor acredita que Pedro, conheço ele, já esteve aqui já algumas vezes, não para dar palestra, né, mas já esteve aqui em celebrações, não é? Ele é padrinho de Javane, não é? Que vocês conhecem, não é? E o senhor acredita que Pedro vê, quando a igreja se pronunciar publicamente, aí eu também vou me pronunciar publicamente, mas quando eu vou em Anguera, eu rezo. E eu sei de muitas pessoas que foram em Anguera atrás de cura, conheço, atrás de milagres, não receberam, digamos, a cura que queria, sei lá, uma cura física. Eu conheço pessoas que levavam doentes na maca lá para Anguera, e aquelas pessoas não foram curadas fisicamente, mas as famílias e a própria pessoa se converteram a Cristo e à igreja, receberam os sacramentos, se confessaram, ou seja, foram curadas. Foram curadas, porque para nós, o grande mal que há no mundo, não é o mal físico, não é uma doença física. O grande mal não há no mundo se chama pecado. Esse é o grande mal. Por quê? Porque é uma doença em si, ela não me afasta de Deus, ela pode até me aproximar de Deus. Mas o pecado, ele me afasta de Deus. Não só me afasta de Deus, como eu posso perder a eternidade. Eu posso perder o céu. Eu posso perder o paraíso. Então, o critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo e para a igreja. Quando ela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem assim, que é um santo também que é muito mal interpretado, né? Coitado dele, né? Tem o doutor Pacífico aqui que está aí, falou comigo há pouco, que conhece bem a história, São Padre Pio. São Padre Pio tinha aquilo que na renovação carismática a gente chama de dom de ciência. Mas Padre Pio não era santo por causa disso. Ele não foi santo porque ele tinha dom de ciência. Ele foi santo porque ele viveu a vontade de quem? De Deus. Foi obediente a Nosso Senhor, foi obediente à igreja. Por isso ele foi santo, não porque teve os estigmas, não porque teve o dom de ciência, não porque, sei lá, tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Nosso Senhor diz no Evangelho que ele pode fazer uma pedra profetizar, ele pode fazer uma pedra falar, se ele quiser. Nos Evangelhos estamos cheios de relatos disso. Nós temos lá um texto que eu gosto muito do livro lá dos Números, né? A mula de Balaão, não é? Balaão não viu Deus, mas a mula viu. Nós temos a história também das árvores que se reúnem para eleger um rei. Joás devia ser o rei e fugiu. E aí o profeta conta a história para ele das árvores que se reúnem e as árvores decidem eleger um rei, porque o homem que devia ser rei não queria ser rei. Nós temos vários relatos disso na Bíblia. Então, a gente precisa entender bem isso. Se a gente não entender bem isso, a festa, o tema Fátima é aqui, e mesmo a mensagem de Fátima
ficará para nós no seu aspecto puramente sentimental, que vai causar até um sentimento bom naquele momento, mas depois vai passar. Por quê, Padre Sérgio? Porque não orientou para aquilo que é essencial. Então, continuando aqui. O critério da verdade de uma revelação privada é essa orientação para Cristo e para a igreja. Quando ela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé. Manifesta-se como credível, precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica, aqui, a aprovação da igreja, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente o quê? Indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém erro, não contém nada que contradiga a fé e aos bons costumes. Aqui são os critérios. E é lícito torná-la pública, e os fiéis são autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada, como a de Fátima, pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade, ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, a revelação privada, quando reconhecida pela igreja, não deve ser descuidada. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual, diz aqui o Papa Bento XVI, não é obrigatório fazer uso. Contudo, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Então, aqui é um texto da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a mensagem de Fátima, que eu citei há pouco, dia 26 de junho do ano 2000. Então, aqui, só para a gente entender, aqui de maneira mais resumida, esse primeiro ponto da homilia, os outros pontos serão mais curtos, mas esse primeiro ponto, distinguir uma revelação pública, uma revelação privada. A revelação pública, tudo foi dito em Jesus Cristo. Tudo foi dito em Jesus Cristo. Depois dele, não há mais nenhuma revelação pública. Essas manifestações que nós temos privadas, de revelações a um santo, um santo que recebeu a mensagem, a própria Santa Faustina que recebeu a visão de Jesus misericordioso, ali também não é verdade não é verdade de fé, é uma revelação também no âmbito puramente privado. As aparições todas de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora La Salete, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e outras aparições da Virgem Maria, essas aparições todas estão no âmbito das revelações privadas, ou seja, elas não são essenciais para a nossa fé, para a nossa salvação. Não são essenciais. Mas, quando a igreja as reconhece por quê, Padre Sérgio? Porque nessas mensagens não há nada contrário à fé, ou seja, ao que já está no Evangelho, não há nada contrário aos bons costumes, e a igreja, em razão disso, autoriza os fiéis a publicamente venerar aquela aparição, acolher as suas mensagens. Por quê? Porque elas ajudam o quê? A fé. Então, pensando nisso, por que é que a igreja, então, Padre Sérgio, recomenda para os fiéis, ainda que de maneira prudente, recomenda que os fiéis tenham veneração por essa aparição e que acolham a mensagem de Fátima? A igreja aconselha, exorta, vou repetir, porque não há nada que contradiga a fé, não há nada que contradiga aos costumes, não há nada que contradiga a doutrina da igreja. Então, o que é que Nossa Senhora pede em Fátima? Então, primeiro a igreja, a palavra da igreja. Agora, a palavra de Fátima. O que é que Nossa Senhora pede em Fátima? Vocês ouviram isso aqui a semana toda, mas se vocês olharem de maneira atenta as aparições da Virgem Maria e a mensagem, o que é que a Virgem Maria, Padre Sérgio, motiva e pede ali aos pastorinhos? Basicamente, podemos dizer assim, a mensagem de Fátima, ela é uma mensagem sacramental. Por que sacramental, Padre Sérgio? Porque a Virgem Maria, nas mensagens,
ela pede penitência, recordando o sacramento aqui da penitência, não é? Recordando o sacramento da penitência. E, se vocês se recordam, na primeira aparição, quando a Virgem Maria aparece, é extraordinário que aquelas crianças, elas se ajoelharam, logo na primeira aparição, elas se ajoelharam e começaram a louvar a Santíssima Trindade e o Santíssimo Sacramento. Foi a primeira ação das crianças em Fátima. Louvar a Santíssima Trindade e o Santíssimo Sacramento. Então, a mensagem de Fátima é uma mensagem o quê? Sacramental. Logo a gente vê na mensagem a Eucaristia, que é a vida da igreja, a alma da igreja, e o pedido de penitência, que é constante. Depois, a mensagem de Fátima é uma exortação à oração. Em todas as aparições, sem exceção, a Virgem Maria pede que se reze, vocês ouviram falar isso aqui certamente essa semana, a Virgem Maria pede que se reze o terço, que se reze o rosário. Não é? A Virgem Maria pede às crianças que façam penitência, que façam sacrifícios, que rezem por elas e igualmente rezem pelos pecadores. Mas aqui nós podemos entender bem isso, porque, repito, se não entendermos isso, nós vamos ficar no aspecto romântico e no aspecto sentimental da mensagem de Fátima. No primeiro diálogo das crianças com Nossa Senhora, elas perguntam, agora esqueci, fugiu o nome agora, se uma amiguinha dela ia pro céu. Uma amiguinha, era uma criança, não é? Que ingenuamente, né, os pregadores gostam de dizer que aquelas crianças de Fátima, aqueles pastorinhos, eram meninos puros. Não eram meninos puros, não. Não eram puros, não, eram pecadores. Eram crianças pecadoras. Tanto é que Nossa Senhora pede a eles o que? Oração, sacrifício, penitência. Nossa Senhora pede isso a eles. E nós romantizamos dizendo que eram crianças. Criança tem pecado. Está aqui Maria Fernanda, aqui, ó, está enorme. Maria Fernanda tem pecado. De criança, mas tem. Maria Fernanda tem quantos anos? 9 anos? 10 anos? 10 anos, da idade de Lúcia. 10 anos de idade, tem pecado. Mas a gente romantiza dizendo que as crianças eram puras. Não, se fosse pura, a Virgem Maria não pedia que elas fizessem penitência. Então a gente precisa entender. Quando Nossa Senhora faz aqueles pedidos, para que a gente não romantize, ela está orientando para aquilo que é essencial. E o que é essencial, Padre Sérgio, é o que diz o Santo Padre Papa Bento XVI. É voltar o coração, é isso que ela quer. Que voltemos o coração para Cristo, que voltemos o coração para o seu Evangelho, que voltemos o coração para a igreja e para o ensinamento da igreja. Com uma palavra, que resume a mensagem de Fátima: conversão. Que é o quê? Esse pedido diário. E o que é a conversão de maneira simples? É deixar Deus vencer em nós. E isso para nós hoje é fundamental. Por que fundamental, Padre Sérgio? Porque vivemos num mundo cada vez mais subjetivista, onde cada pessoa é o critério do que é bom e do que não é bom, do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. E essa cultura subjetivista cada vez mais entra e penetra no coração dos fiéis, no coração da igreja. E a Virgem Maria vem nos alertar dizendo que a minha mensagem, ela é sacramental, a minha mensagem é de oração, a minha mensagem é de penitência, a minha mensagem é de conversão, com uma palavra: voltar-se para nosso Senhor Jesus Cristo e para a igreja. Não sei se algum padre aqui falou durante a trezena, mas na última aparição, em 13 de outubro, vocês sabem que tem o famoso milagre do sol. O famoso milagre do sol, não é? Na última aparição. E tem um detalhezinho ali que as pessoas deixam passar despercebido. As pessoas se prendem no milagre do sol, mas o milagre do sol em si não é mais importante, não. Na última aparição, veio não só a Virgem Maria, mas veio o menino Jesus e quem? E São José. Muitos não se dão conta disso. A Sagrada Família. A Sagrada Família. Na última aparição. Porque a gente se prende ao milagre do sol. Aí todo mundo fala que o sol foi para lá, foi para cá. E aí tem muito testemunho.
como se isso fosse o mais importante. O que acontece aqui no altar, em relação àquele milagre do sol? O que acontece aqui no altar, na Eucaristia? Nosso Senhor que está aqui presente, vai estar presente aqui daqui a pouco, glorioso como está no céu. O que acontece aqui em comparação àquele milagre? Aquele milagre não é nada, aquele milagre é fichinha para o que acontece aqui no altar. Mas a gente se prende àquele milagre, o sol que fica bailando para lá e para cá. Mas não é a realidade mais importante. Naquele milagre, naquela última aparição, veio o menino Jesus e São José. E Nossa Senhora também o quê? Das dores. Estavam lá. Como ela estava aqui no Evangelho de hoje, né, junto à cruz. E é extraordinário. Por quê, Padre Sérgio? Olhem para mim, para refletir. Não vou entrar nesse tema aqui, porque ele é o caso agora. Mas para a gente refletir. A realidade que mais é atacada hoje. Quem mais é atacada hoje? É a família. A realidade mais atacada hoje é a família. Não é? Que está totalmente descaracterizada. Totalmente longe do plano de Deus. Longe do plano de Deus. Com coisas absurdas. Coisas absurdas. Ataques absurdos. E a gente não se dá conta disso, porque a gente fica preso naquelas realidades que não são as mais essenciais. E aqui, para terminar essa homilia, tem algo também, que inclusive já foi tema aqui da festa, aqui da paróquia, que é muito conhecido de todos nós, na mensagem de Fátima, é que a Virgem Maria diz aqueles pastorinhos, que também é muito mal interpretado. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nós estamos refletindo. Fátima é aqui. Padre Sérgio, quais são as implicações disso para nós? Não é? Dizer que Fátima é aqui. Quais são as implicações para nós disso? Dizer que Fátima é aqui. Pode ser somente uma frase que a gente está repetindo aqui todo dia. Pode ser somente uma frase. E dizer Fátima é aqui não é difícil, não. Não é difícil dizer Fátima é aqui. Mas a questão não é se Fátima é aqui. A questão é se, como aquelas crianças de 7, 9, 10, 11, 12 anos, se como aquelas crianças, não é, nós estamos dispostos a voltar de todo o coração, de orientar novamente a vida para Nosso Senhor, para a igreja, de fazer penitência, ou seja, lutar contra os pecados, de rezar mais todos os dias para amar mais a Deus, de fazer mais a vontade de Deus e se converter também diariamente. Essa é a questão. Se isso eu quero. Porque se isso eu não quiser, não podemos dizer de qualquer jeito Fátima é aqui. Porque seria um absurdo, seria só uma frase. Não é como se diz em latim, seria um flax vox. Um flax vox, ou seja, uma voz vazia, uma voz sem conteúdo. Não é? Então Nossa Senhora diz assim: por fim o meu imaculado coração triunfará. Papa Bento XVI, quando o cardeal Ratzinger, no seu comentário teológico, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, ele fala do imaculado, dessa expressão, por fim o meu imaculado coração triunfará, salvando as devidas proporções, comparando com aquela mensagem que está no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33, quando Nosso Senhor diz assim: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E o Papa, de maneira muito simples, ele comenta dizendo assim: quando Nossa Senhora diz isso, por fim o meu imaculado coração triunfará, o que ela está dizendo a nós com isso, entre outras coisas? De maneira simples, assim como o coração dela estava totalmente voltado para a contemplação de Deus, e de Deus em nenhum momento se desviou, igualmente, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração deve estar voltado para Deus. E o Papa Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, ele diz algo muito simples, que um coração voltado para Deus, um coração fiel a Deus, é mais poderoso do que qualquer arma. Do que qualquer arma.
Nós estamos aí, certamente todos falaram nisso, em tempo de guerra. Novamente, como estava lá quando a Virgem Maria apareceu a primeira vez. Então, qual é o remédio? Qual é o remédio? Não é? Para esses males. Qual é o remédio? O remédio que Nossa Senhora dá, Nossa Senhora pede, é um coração voltado para Deus. Qual é o remédio para a guerra que existe em você, que existe em mim? Para a luta que há em você, que é em mim? Para as lutas de nossas relações. Qual é o remédio? O remédio é esse. É um coração voltado para Deus. É um coração penitente. É um coração convertido, que se converte diariamente. É um coração eucarístico, é um coração sacramental. Esse é o remédio. Porque se não entendermos isso, vou repetir, a mensagem de Fátima ficará somente no seu aspecto emocional. E no seu aspecto sentimental. Crianças, a Virgem Maria aparece para três crianças, três simples crianças, três pobres crianças, é coisa boba, isso é coisa tola. Mas aquelas crianças fizeram penitência. Aquelas crianças viram o inferno. É por isso que até muitos não acreditam na aparição de Nossa Senhora, por isso, porque Nossa Senhora mostrou o inferno àquelas crianças. Coisa absurda. Maria, se uma catequista falar do inferno aqui para as crianças, é capaz de os pais virem aqui e criar problema com o padre, porque a catequista falou sobre o inferno. Olha aí, a Virgem Maria mostrou o inferno àquelas crianças. Então, olha, quando dizer, daqui a pouco a gente vai dizer, não é? Quando dizer Fátima é aqui, diga isso com muita reverência. Diga com muita reverência. Não diga no entusiasmo tolo, na repetição tola. Não diga com muita. Você diga assim, Fátima é aqui. Sim, Senhor, Fátima é aqui. Eu quero que Fátima seja no meu coração. Eu quero me converter mais. Eu quero amar mais a Ti. Eu quero, como aquelas crianças, fazer penitência. Eu quero me abrir mais a Deus, porque se abrir a vontade de Deus, como Nossa Senhora ensinou, é o remédio para todos os males. Então, em síntese, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Ou seja, como diz o Papa Bento XVI, como Nossa Senhora fez, abrir o coração e abrir constantemente para Deus, porque nisso está a maior arma para vencer todas as armas deste mundo. Um coração aberto para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.